Uma boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família. Nós estamos juntos aqui para celebrarmos ao Senhor. Estamos juntos mais uma vez, virtualmente, aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo, nesse culto vespertino, tempo que o Senhor nos chama à adoração, nos chama à celebração, nos chama a relembrarmos as suas preciosas promessas para as nossas vidas. É tempo de oração, é tempo de comunhão, é tempo de louvor. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar então, como sempre fazemos, bendizendo, cantando, louvando ao Senhor. Cantemos, irmãos. Perfeito princípio.
Feche seus olhos então, vamos falar com o Senhor. Pai, que alegria é estar continuamente diante do Senhor. Essa alegria aumenta e é renovada quando sabemos, Deus, que neste mesmo horário, neste momento, nesta hora, muitos e muitos irmãos e irmãs junto conosco estão reunidos para celebrar ao Teu nome, na ardente expectativa que temos de recebermos a Tua palavra e que ela fale ao nosso coração, que ela encontre abrigo, que fale a nossa alma, que transforme a nossa vida. E não apenas isso, Pai. A nossa expectativa é pelas orações que serão feitas, pelas músicas que serão cantadas, pela oportunidade, o grande privilégio de estarmos diante de Ti em adoração, dedicando, Senhor, este tempo para o louvor da glória do Teu nome. Então, como dominicalmente pedimos, toma esse tempo nas Tuas mãos, Pai. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, segundo a Tua vontade, que sempre é boa, perfeita e agradável. Toca nas nossas vidas, recebe-nos diante de Ti em culto, em celebração, Pai. É a nossa oração, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. A edificação para essa hora de culto, irmãos e irmãs, vem da leitura do Evangelho, lá no registro feito por João. Portanto, vamos ler João 15, dos versículos de 1 a 8, que é a leitura que procederemos nessa hora. Diz assim o registro do evangelista: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que a leitura da palavra do Senhor, nessa hora, cale fundo ao nosso coração, é a nossa prece. Em nome de Jesus.
Irmãos, o Salmo 145, verso 18, nos diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Esse é um momento de oração, é um momento de chegarmos à presença do Pai, diante do seu altar, e colocarmos diante dele as nossas vidas e a vida de alguns irmãos que carecem das nossas orações. Nós queremos colocar diante do altar do Senhor a vida da dona Eulita e de sua família, que foi acometida da Covid, a vida da minha filha Débora também, que está acometida da Covid, a vida da dona Cleonice, a avó do nosso reverendo Diego, que carece das nossas orações, carece de um tratamento médico, e também a vida da família do meu tio Enio, que partiu para estar com o Senhor nessa semana que passou. A família está muito sentida, precisa do consolo do Pai. Então, curve a sua fronte, vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, Senhor, nesta noite. Nós te agradecemos por tantas bênçãos colhidas em nossas vidas, pelas tuas misericórdias que diariamente se renovam sobre nós, pelo teu cuidado amoroso, paterno, pela tua provisão, por tudo aquilo que temos recebido de tuas mãos. Senhor, carecemos da tua direção, carecemos da tua presença em nossas vidas, ó Deus, transformando o nosso coração, e por conta também das nossas falhas, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, sejam eles, Senhor, cometidos por pensamentos, palavras ou até atitudes, mas nós chegamos até a tua presença clamando em favor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Mas também, Senhor, queremos colocar diante de ti a vida da dona Cleonice, ó Deus, a avó do reverendo Diego. Pedimos que o Senhor estenda a tua mão de graça sobre ela, que tu possas manifestar sobre ela, Senhor, o teu cuidado, ó Deus, e concedê-la, Senhor, o livramento dessa situação de saúde. Que o Senhor possa abençoar médicos e medicamentos e conduzir a sua vida, Senhor, ao pronto restabelecimento. Da mesma forma, oramos pela dona Eulita e toda a sua família, Senhor. Ó Pai, o Michel, Inês, os filhos, que o Senhor estenda a tua mão, Senhor, ali sobre eles, mão de cura, para que, Senhor, eles possam ser libertos dessa doença também que os alcançou, a Covid, Senhor. Que tu possas conceder-lhes saúde, possa conceder-lhes livramento. Oramos, Senhor, pela Débora, minha filha, pedindo também que o Senhor possa visitá-la, Senhor, trazendo a ela cura, trazendo a ela livramento dessa doença. E por fim, colocamos diante do teu altar, Senhor, também a vida da família do meu tio Enio, a minha tia Ivone e seus filhos, meus primos, netos. Ó Deus, que tu estendas a tua mão de cuidado e graça, trazendo consolo e a certeza de que o tio Enio está na tua presença, gozando ó Senhor, da presença de Jesus Cristo, na alegria eterna de estar contigo no lar, Senhor, no nosso lar. Nós te pedimos, nós rogamos por essas famílias, por essas pessoas, e fazemos assim em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Redentor. Amém. Minha querida igreja, o momento de ofertório, ele tem uma dimensão vertical e horizontal. Ele representa a nossa preocupação e a nossa atenção em estarmos consagrando dízimos, ofertas e vidas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um ato de culto, é um ato de fé, é um ato de adoração, é um ato de relação vertical com o Senhor. Mas também é um momento de vinculação horizontal. Nesse ponto, lá em Gálatas 6:2, é um verso que gosto muito, ele diz assim, o apóstolo Paulo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E eu queria salientar, além da vinculação vertical, que é absolutamente importante, essa perspectiva de solidariedade, segundo o que se fala hoje em dia, são palavras da moda, né? Da sororidade, da empatia com o próximo. É fundamental nesse instante de ofertório nós consagrarmos dízimos e ofertas e, sobretudo, as nossas vidas, na concepção de que nós estamos olhando para o lado e vendo que temos necessitados, que temos pessoas que precisam, e que nós podemos, meus irmãos,
estendendo as nossas mãos, fazer com que elas representem a mão estendida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só para a pregação do Evangelho, mas sobretudo e também, e talvez principalmente, nesse momento de atendimento das necessidades de subsistência de tantas famílias que têm sofrido nesse tempo de desafios. Bom, você tem aí as indicações na sua tela. E, sobretudo, Deus está olhando para a tela, Deus está olhando para o nosso coração. Que você possa, de maneira livre, sem nenhum constrangimento, com alegria, viver com plena intensidade esse momento na dimensão da nossa relação vertical com Deus. É um ato de culto, é um ato de adoração, dedicar a nossa vida ao Senhor, dízimos e ofertas, mas é um ato também de solidariedade, de carinho para com o próximo. Faça você aquilo que no seu coração estiver desejoso, mas faça com alegria, na dimensão e na compreensão de que nós podemos ser, e temos sido por 115 anos, aqui na Igreja de Botafogo, uma igreja que estende a mão para o necessitado, para acolher o fraco, que precisa não só da palavra do Senhor, mas também daquilo que é fundamental para a mantença da nossa subsistência. Que Deus assim te abençoe. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ai, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu, ah, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor,
inabalado, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que bom, Senhor, podermos participar desse culto que é prestado única e exclusivamente a Ti, Senhor. Momento em que podemos Te adorar, Te louvar, bendizer o Teu santo nome e ouvir a Tua santa palavra, Senhor. E termos também, mais uma vez, a oportunidade de demonstrar todo o nosso reconhecimento e agradecimento por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Dessa forma, trazemos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, não só para a manutenção, como também para o crescimento da Tua obra, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre, é o que te pedimos, desde já agradecidos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. João, capítulo 15, versículos de 1 a 8, é o texto que vai conduzir a nossa reflexão, a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida nessa noite. João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia aí, por gentileza. Nas Bíblias que a gente utiliza aqui na igreja, é a página 118 do Novo Testamento. João 15, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor uma vez mais. Pai Santo, tua palavra lida diante de nós, aberta está. E é a nossa expectativa, como temos orado e falado até aqui, que o Senhor mesmo, Pai, toques o nosso coração. Ilumines a nossa mente para que possamos, Senhor, compreender a tua boa vontade, a tua orientação para a nossa vida. Fala conosco, Senhor, nos abençoe. É a nossa oração, agradecidos por teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, palavra do Senhor para mim e para você nessa noite, texto do calendário litúrgico da Igreja Cristã para este domingo é o Evangelho, inclusive já foi lido aqui nesse culto pelo nosso irmão presbítero Eduardo Gouveia, que está inserido, na verdade, num contexto muito maior do que apenas aqui o capítulo 15. Você está com a sua Bíblia aberta aí, se você voltar algumas páginas, por exemplo, a introdução daquilo que vai acontecer aqui nesse capítulo 15 começa efetivamente no capítulo 13, mas volta mais um pouquinho ali, 2 capítulos, no capítulo 11, você vê que Jesus vai realizar o último grande sinal destacado
por João no seu evangelho. Ele vai ressuscitar o Lázaro, vai mostrar ali o seu poder sobre a morte, o controle que Jesus Cristo tem sobre a vida. No final do capítulo, ali a partir do versículo 47, você vai ver uma vez mais os religiosos, aqueles principais sacerdotes hipócritas. Lamentavelmente existiam essas figuras ali no tempo de Jesus, e lamentavelmente o tempo passou, e em relação a isso, muita coisa não ficou muito diferente, mas esse é um assunto para um outro dia. Mas o fato é que aqueles homens ali já estavam tramando a morte de Jesus. Chega o capítulo 12, Jesus está a caminho de Jerusalém, passa por Betânia, e aí no capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus vai se deter para celebrar a Páscoa com os discípulos. É importante que a gente tenha em mente o coração dos discípulos e o coração do próprio Jesus naquele período. Ali, principalmente a partir do capítulo 13, eles estão tensos, aflitos, preocupados. O coração dos discípulos certamente estava receoso em relação àquele futuro que se avizinhava. Na verdade, como João diz lá no capítulo 13, no versículo 21, o próprio Senhor Jesus estava angustiado, preparando o coração dos discípulos para o momento da sua paixão, da sua morte. E aí é particularmente interessante, assim, um dado do texto, verificar a ênfase que Jesus dá, e o registro de João, sobretudo nesse capítulo, a respeito da proporção. Porque você vai reparar que do capítulo 1 até o capítulo 11, o João vai relatar os 3 anos do ministério de João. Ele usa praticamente 11 capítulos para falar de 3 anos do ministério de Jesus. E aí quando a gente chega nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, o João vai usar 5 capítulos para falar do que ocorre em praticamente uma noite. São 11 capítulos para falar de 3 anos e 5 capítulos para falar de apenas uma noite. É importante a gente ver essa proporção que o apóstolo dedica a essa noite especialíssima. É a noite da Santa Ceia, é a noite da instituição da ceia, como nós ainda a celebramos hoje. Começa ali no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. O objetivo de Jesus aqui nesse grande discurso, chamado discurso de despedida, é exatamente instruir, preparar, consolar, animar os discípulos para o tempo sombrio que precede a sua ressurreição. O nosso texto aí de João, capítulo 15, dos versículos 1 a 8, então, ele está dentro desse contexto de preparo, de instrução, de consolo, mas aqui, especificamente, Jesus vai trabalhar, vai lidar com os discípulos ali sobre a ideia de permanência, sobre permanecer ligado, conectado, para usar um tema, ou um termo do nosso tempo, né? Conectado à pessoa de Jesus. A palavra permanecer, com algumas das suas variantes, vai aparecer cerca de 8 vezes aí nesses versículos que nós lemos. E a ideia que Jesus traz aqui de permanência tem a ver com obedecer, tem a ver com não partir, não abandonar, tem a ver com estar presente, tem a ver com ser mantido continuamente, para que, mantendo, continue a ser, né? Não perecer, durar, suportar, não se tornar outro. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus está dizendo para os discípulos primeiramente, e agora para mim e para você também, é que a nossa vida, a vida dos discípulos, muito mais do que simplesmente a vida biológica, esse tempo que Deus nos dá para desfrutar aqui, mas a própria qualidade, a própria essência de quem nós somos, depende de estarmos conectados a Jesus. Depende de estarmos ligados, permanecermos em Jesus. Daí, então, a imagem da videira, a imagem da parreira, a imagem do pé de uva, né, se você preferir, né, é perfeita, assim como os seus respectivos ramos, para ilustrar aquilo que Jesus está querendo ensinar para mim e está querendo ensinar para você também. O que Jesus diz é muito simples, embora
profundo. Os discípulos de então, e eu e você hoje, também todo discípulo, toda discípula de Jesus ao longo da história do Evangelho, como um ramo que não apenas sobrevive, mas que produz frutos apenas se estiver ligado ao caule, apenas se estiver ligado ao tronco. Nós também. A gente só sobrevive, a gente só dá fruto quando estamos conectados a Jesus. E eu repito, né, essas duas necessidades, vamos dizer assim, não é, do ramo em relação ao tronco. A primeira é de sobrevivência, né? Fora do tronco, o ramo não tem vida. E a segunda é de produtividade, de produzir, de dar frutos. E aí Jesus, nesses três primeiros nesses três primeiros versículos do capítulo 15, ele vai apresentar essa analogia, essa metáfora, e a partir do versículo 4 até o versículo 8, ele vai aprofundando aquilo que ele apresenta nos três primeiros versículos. Então, como a gente sempre faz, vamos entender um pouquinho mais o texto, e aí, com a graça de Deus, recolher dele algumas das suas lições. Primeiro aí o versículo 1. Versículo 1, Jesus fala para a gente, e o João registra isso, que ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. Então ele se assume como esse único tronco, essa única árvore capaz de sustentar a vida dos seus respectivos ramos, assim como habilitá-los para que eles deem bons frutos. Então, além disso, Jesus fala com a gente também dessa origem dele, não origem no sentido de geração, né, mas origem no sentido de envio, como ele vai enfatizar tantas vezes ao longo do seu ministério, o fato dele ter sido enviado pelo Pai para essa grande missão salvadora, empreendida para a glória de Deus em primeiro lugar e para a nossa salvação também. Aqui é importante lembrar que Jesus está fazendo uma referência muito clara, muito direta ao povo de Deus, ao Israel de Deus do Antigo Testamento, né? Por várias vezes ao longo dos Salmos, ao longo dos profetas, o povo de Deus, o povo de Israel vai ser retratado como essa vinha, como essa videira do Senhor. E aí é interessante ver que por conta da desobediência, por conta do afastamento, da desconfiança que o povo de Israel ao longo da sua história, muitas vezes também, Israel é retratado como uma vinha arrasada, como uma videira queimada, destruída pelo fogo. E a gente vai ver, né, os povos dos assírios, os babilônios, os medos, os persas, os romanos, todos eles instrumentos de Deus para, de alguma maneira, ensinar, provar o povo de Deus ao longo da sua história. Agora, porém, nessa nova dispensação, nessa plenitude dos tempos, com a presença de Jesus, ele se apresenta como essa videira verdadeira, dando para mim e para você, para os discípulos do passado, uma nova chance da gente se conectar, uma nova possibilidade de estarmos diante de Jesus. Ele é essa videira verdadeira e o seu Pai é o agricultor, é ele quem sustenta os ramos, agindo em conjunto com o próprio Deus, agindo na ação do Espírito Santo. Veja, meu irmão, isso aqui é extraordinário. O que Jesus está falando para os discípulos é que não há mais dependência de sacrifício, não há mais dependência de obediência, nem daquilo que nós fazemos, nem daquilo que nós construímos, não depende mais de nós. A vida com Deus, na verdade, nunca dependeu, depende exclusivamente dele. A nossa vida só é vida por conta da vida de Jesus Cristo, né? E faz parte desse cuidado e dessa sustentação, inclusive a poda, inclusive o tratamento, inclusive a limpeza. E ele vai falar isso no versículo 2. Então vamos caminhar aí para o versículo 2, quando Jesus fala que todo ramo conectado a ele, todo ramo linkado a ele, esse ramo não apenas sobrevive, mas dá muito fruto. Dá muito fruto. E ele limpa esse fruto para que venham novos
frutos. Então, aprofundando essa metáfora, essa analogia que Jesus utiliza, ele fala do tratamento, algo muito comum aos discípulos, aos seus ouvintes naquele momento da história, quando o mundo era essencialmente rural, não é? E é interessante, eu fui procurar no site da Embrapa, a empresa brasileira de agropecuária, fala sobre essa poda que Jesus se refere aqui, a chamada poda de produção. Diz assim, lá no site da Embrapa, falando especificamente sobre a videira: a poda da frutificação, também chamada de poda de produção, tem por objetivo preparar a videira para a produção da próxima safra. Deve ser feita através da eliminação de sarmentos, né? É óbvio que eu fui para o Google procurar o que é sarmento, que eu nunca tinha ouvido, já ouvi o sobrenome de várias pessoas, alguma coisa sarmento, mas é um galho, simplesmente um galho, né? Mas há galhos que estão mal localizados, né? Ou fracos, e ainda ladrões. Os ladrões são os brotos ou os ramos que desviam a energia da planta. Impressionante isso, né? A fim de que permaneçam na planta somente as varas, somente os esporões desejados. E é assim comigo e com você também, né? Essa limpeza, essa poda, como a gente vê, tem a ver diretamente com a produtividade. Jesus e os discípulos, sem a tecnologia, sem a modernidade, sem todos os aparatos da Embrapa e dos agricultores modernos, eles sabiam que a planta precisa de cuidados, não apenas para sobreviver, mas para dar frutos e bons frutos. Por outro lado, é importante a gente refletir aqui também que o ramo que não dá fruto, ele o corta. O ramo que não dá fruto, ele o corta. Aqui, Jesus não deixa de apresentar para os discípulos uma palavra de juízo, uma palavra de julgamento, que ele vai repetir no versículo 6. Ele vai dizer no versículo 6 que aquele ramo que não dá fruto, vai ser lançado fora, vai ser queimado. Essa é uma seríssima advertência que Jesus está dando ali para os seus discípulos, que vem diretamente da necessidade de estarmos conectados, de permanecermos em Jesus. O vínculo com Ele, então, meu irmão, minha irmã, é fundamental. É fundamental. Cristo nos chama a atenção para essa nossa permanência nele. Ele fala: quem não dá fruto, ou seja, quem não está ligado a Ele, quem não tem vida nele, será cortado e lançado fora. Mas aquele que dá fruto, aquele que está conectado nele, que tem vida nele, esse, além de ter vida, é limpo para que dê mais fruto. E é possível que você esteja perguntando nessa altura: e como ele faz essa limpeza, Diego? Como é que acontece isso? É exatamente o que Jesus faz no versículo 13. Ele nos ensina sobre essa limpeza. E a gente vai agora para o versículo 3, quando Jesus deixa muito claro. Ele deixa muito claro: nós estamos limpos pela palavra. É a palavra dele que limpa a minha vida e a sua. Diante de Jesus estão os discípulos, a gente sabe, que caminham com ele há cerca ali de 3 anos, comendo com Jesus, ouvindo os seus ensinos, reparando como Jesus age, tanto na esfera pública, quanto na esfera particular. Aliás, é exatamente por isso que as pessoas que ouvem Jesus falam que o ensino dele era um ensino como alguém que tem autoridade. Jesus vivia integralmente aquilo que ele falava. E aquilo que ele está dizendo aqui para os discípulos é o que ele já disse lá no capítulo 13, especificamente para o apóstolo Pedro, quando ele fala que os discípulos já estavam limpos. Não é aquela questão de lavar os pés, e Pedro pede para que se lave o corpo todo, e Jesus fala para ele: vocês já estão limpos. Por que eles já estavam limpos? Exatamente por conta da contínua, da perene exposição à palavra de Deus. Ao longo do ministério de Jesus são inúmeras, a gente não teria nem tempo aqui para poder falar sobre as advertências que Jesus nos dá em relação à sua palavra, sobre o valor da sua palavra, como precisamos estar
próximos da palavra. Se a gente for aqui no próprio Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus cura um paralítico, causa ali uma comoção na cidade de Jerusalém, entre outras razões, porque era num sábado, e mais uma vez ali o pessoal já começa a tramar uma perseguição a ele, já se fala inclusive ali já de matá-lo. Lá em João, no capítulo 5, no versículo 18, Jesus se propõe, uma vez mais, a explicar a sua missão, a falar a razão de ser da sua encarnação, porque ele estava entre os homens. E aí ele diz lá no versículo 39, examinem as Escrituras, pesquisem, leiam, ouçam, se exponham à Escritura. Por quê? Porque nelas vocês julgam ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. São elas que falam sobre o meu ministério, são elas que falam sobre quem eu sou. Numa outra ocasião, também numa discussão, dessa vez com os saduceus, um dos membros, um dos partidos existentes em Jerusalém naquela época, tinham os fariseus, tinham os herodianos, tinham os zelotes. Aqui em Mateus 22, 29, a discussão era com os saduceus a respeito da ressurreição. E aí eles não entendem o que Jesus está falando, e Jesus fala para eles: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque não conhecem as Escrituras, o poder de Deus está distante de vocês. Os discípulos estavam limpos, meu irmão, minha irmã, pela palavra que Cristo os ensinava. O pastor Israel Belo de Azevedo, pastor ali na Tijuca, na Igreja Batista de Itacuruçá, comentando sobre esse texto, sobre como Deus nos poda, é interessante o que ele nos fala, eu quero compartilhar com você aqui. Primeiro, ele nos poda chamando a atenção para os nossos erros. Deus poda a mim, Ele limpa a minha vida, limpa a sua vida, chamando a atenção para os nossos erros, através, à luz, claro, da sua palavra, porque através da sua palavra, cujo Espírito Santo ilumina o nosso coração, Ele nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo e nos chama a olhar para dentro, nos chama a examinar o nosso coração, como o apóstolo Paulo nos fala sempre que a gente celebra a ceia do Senhor. Então essa é uma maneira de Deus nos podar, abrindo os nossos olhos para enxergar as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos pecados. E decorrente dessa ação de Deus, abrindo os nossos olhos, Ele nos lembra e nos poda quando a gente toma ciência cada vez mais, a cada dia, das nossas limitações, das nossas falhas, das nossas fraquezas. É importante a gente pensar sobre isso, porque, meu irmão, minha irmã, embora aqui não seja nenhuma novidade, mas a gente precisa sempre se lembrar disso, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. O problema é que às vezes a gente se acha. A gente acha, como o pessoal diz aí, que nós somos o último biscoito do pacote. Porque a gente tem, de alguma maneira, uma formação, porque a gente tem amealhado ao longo da nossa vida, experiência, tanto de vida mesmo, quanto de alguma capacidade técnica que nos foi possível alcançar pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, pela nossa idade, e aí a gente confunde isso com uma soberba, uma vaidade. Quantos de nós, muitas vezes, não caímos nesse erro? Porque, de fato, nós podemos ter qualidades, compreensões, entendimentos, uma formação técnica que outras pessoas não têm, e outras têm muito maiores do que nós. Até aí não é dificuldade alguma. O problema é quando a gente confunde essas eventuais capacidades com uma superioridade sobre as outras pessoas. E a palavra de Deus nos poda para nos lembrar que diante de Deus estamos todos iguais. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo, e carentes estão da glória de Deus.
É Ele que é a videira, todos nós somos dependentes dEle, nós somos apenas ramos. Aliás, sobre isso o apóstolo Paulo mesmo diz, que aquele que está em pé deve cuidar para não cair. E a palavra de Deus, ela é esse espelho que nos coloca diante da verdade de quem nós somos. Homens e mulheres carentes, dependentes da graça de Deus. Por isso também, Deus coloca no meu caminho e no seu caminho, e essa é uma outra observação que o pastor Israel Belo faz, gente para caminhar conosco, gente do nosso lado, gente para nos abençoar, para nos corrigir, para nos orientar, gente para abrir portas para nós, gente para fechar portas diante de nós, porque nós não caminhamos sozinhos, todos nós nos apresentamos como família diante de Deus. É por isso que o Pai é nosso. Por exemplo, nós somos irmãos, caminhamos juntos, dependemos e aprendemos uns com os outros. Inclusive, eu gosto muito do reverendo Jeremias Pereira, quando ele fala que Deus, inclusive, muitas vezes põe pessoas difíceis. Sabe aquela pessoa difícil? Não pensa em outra pessoa, não. Vamos pensar na gente. Deus coloca pessoas difíceis, muitas vezes nós somos teimosos, nos tornamos pessoas difíceis para os outros, exatamente para que Deus trabalhe paciência, perseverança, humildade no nosso coração. E aí, finalmente, o último destaque que o pastor Israel faz, que não é um destaque muito agradável, mas é uma realidade na Bíblia: Deus nos poda, Deus nos limpa através do sofrimento também. Através do sofrimento também. Esse, de forma alguma, é um assunto agradável, mas não deixa de ser verdade, e não deixa de ser uma verdade bíblica. A provação na vida cristã, ela é fonte de ensino. Ela é pedagogia para a minha vida e para a sua vida também. A gente vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo falando de um espinho na carne, ali em 2 Coríntios capítulo 12, um espinho na carne que foi para o apóstolo Paulo didático, que foi para ele pedagógico. A gente vê a história extraordinária de Jó, de como depois daquele sofrimento, depois daquela provação, ele olha para trás, porque nós não devemos nos iludir. O que há ali, de forma alguma, não é uma disputa entre Deus e o diabo para saber a quem o Jó vai ser fiel. O que Deus está fazendo ali é proporcionando a Jó aprender mais sobre Deus e mais sobre ele mesmo. E isso acontece porque Jó olha para trás e ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. O próprio Jesus, no mistério extraordinário da sua encarnação, da sua humanidade, o autor de Hebreus diz que ele aprendeu também pelas coisas que sofreu. Não é sem razão que uma das frases famosas do C.S. Lewis, um autor conhecido de muitos de nós, é exatamente o sofrimento como megafone de Deus. Porque Deus está falando, meu irmão, minha irmã, Ele nunca parou de falar, e nos últimos tempos Ele fala através do Filho. O problema é que às vezes a gente não está atento o suficiente para ouvir aquilo que Deus está falando, e aí Deus usa o seu megafone nas palavras do C.S. Lewis. Então Deus nos poda através da sua palavra. E aí, dos versículos 4 a 8, João vai retratar ali esse reforço da analogia que Jesus utiliza, que eu chamei aqui de alguns imperativos. Então, por exemplo, no versículo 4, o imperativo da permanência nele. No versículo 5, o imperativo da dependência dele, até porque fora dele nós nada podemos fazer. No versículo 6, o imperativo do juízo. O juízo relacionado àqueles que estão desconectados de Jesus. No versículo 7, o imperativo dessa conexão da oração. Quando estamos conectados com Jesus, nós oramos de acordo com a vontade dEle, buscando compreender e perceber para onde que o vento dEle está soprando. E aí um milagre acontece. Aquilo que a gente ora de acordo com a vontade de Deus, Deus graciosamente nos concede segundo a sua boa vontade. O nosso texto termina com esse imperativo aí da glória do Pai. Exatamente quando, através de nós,
o nome do Senhor é exaltado. Então, eu quero recolher com vocês aqui algumas lições nessa parte final aqui do nosso encontro. A primeira lição, meu irmão, minha irmã, e sem dúvidas poderíamos tirar muitas desse texto, e eu já até comentei aqui de alguma maneira com você, é que fora de Cristo não há vida. Fora de Cristo não há vida. Essa é uma lição muito clara que Jesus deixa para os discípulos quando usa essa imagem, quando usa essa analogia da videira. Fora de Cristo não há esperança. E aí, se a palavra de Cristo fez sentido para mim e para você, se Ele já abriu os nossos olhos para essa sua verdade maravilhosa, se o Espírito Santo de Deus, como nós já dissemos aqui, já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nós não vamos mais nos afastar dEle. Pelo contrário, vamos estar cada vez mais juntos, cada vez mais ligados a Ele. O problema é que a gente vive num mundo com muitos convites a outras conexões. Esse é o ponto. A gente vive num mundo apertado por outras fontes, por outros tipos de vida que nos são oferecidos, outras promessas de vida e de vida abundante, por exemplo, seja rico e seja feliz. Quando você tiver acumulado aquela fortuna, guardado aquela quantia, aí você vai viver em paz, vai viver tranquilo, seja belo e seja feliz, tenha aquele corpo, tenha aquele tipo de compleição física, desfrute o prazer e seja feliz, alcance os seus sonhos e seja feliz. Ora, muito cuidado aqui, muito cuidado aqui. É claro que cada uma dessas realidades tem o seu valor, é claro que a gente viver saudável, é claro que a beleza, é claro que uma vida financeira equilibrada, objetivos, metas, fazem bem e são necessárias para a nossa vida, para uma vida saudável. A gente deve buscar isso, sem dúvida. O problema, e muita atenção aqui, meu irmão, minha irmã, é quando a gente imagina que essas realidades podem nos dar o que só Jesus Cristo pode nos dar. Esse é o problema. Quando a gente coloca essas realidades acima do Senhor. Porque nós só temos vida e vida abundante conectados a Jesus. E a Bíblia está cheia de exemplos de gente que tinha muito financeiramente, tinha muita saúde e que não encontra satisfação, não encontra vida e vida abundante. O contrário é verdadeiro também. O contrário é verdadeiro também. Uma vida sem Cristo é como nadar e morrer na praia, para usar aí o adágio tantas vezes repetido. É como aquele ventilador que está girando e aí você desliga ele da tomada, ele ainda tem um tempinho ali girando, mas ele vai parar. Ele vai parar. Porque ele não tem energia nele mesmo, ele não tem capacidade nele mesmo. E quando eu penso sobre esse tema da dependência de Deus, eu sempre me lembro da apresentação que o Brennan Manning, que foi um autor cristão, muitos livros escritos, inclusive o mais famoso deles é exatamente esse que eu vou citar aqui agora, um trecho que chama O Evangelho Maltrapilho. Na apresentação do Evangelho Maltrapilho, o Brennan Manning diz assim, falando sobre o livro, mas numa aplicação que se refere diretamente ao Evangelho e à nossa vida com Deus também. Ele fala, olha, esse livro não é para super espirituais, não é para cristãos musculosos, que tem o Joe Wayne, ou atualizando, o The Rock, Dwayne Johnson, como herói, e não a Jesus. Não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese. Não é para gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um simples apelo ao emocionalismo. Não é para os místicos de capuz que querem mágica na sua religião. Não é para cristãos, aleluia, que vivem apenas do alto da montanha e nunca visitaram o vale da desolação. Não é para destemidos que nunca derramaram lágrimas. Não é para zelotes ardentes que se gabam como o jovem rico dos evangelhos. Não, isso aí eu guardo
desde a minha mocidade. Não, não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras, diplomas, boas obras, crendo que efetivamente chegaram lá. Não é para legalistas apegados à lei, que preferem entregar o controle da alma a regras, a viver em união com Jesus. Não, o Evangelho Maltrapilho foi escrito para os dilapidados, para os exauridos, para os derrotados. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para outra. É para os vacilantes e de joelhos fracos que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. O Evangelho Maltrapilho é para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo fora da empada. É para homens e mulheres pobres, fracos, pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. É para os vasos de barro que arrastam pés de argila. É para os recurvados e contundidos que sentem que a sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para a gente inteligente que sabe que é estúpida. É para discípulos honestos que admitem que são canalhas. O Evangelho Maltrapilho é um livro que eu escrevi para mim mesmo. E para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. Em outras palavras, o Evangelho do Senhor Jesus é para quem se percebe dependente do Senhor. E a pergunta que fica aqui, para mim e para você é: como nós nos percebemos hoje? Como nós nos percebemos hoje? Essa é uma primeira lição. Fora de Cristo não há vida, fora de Cristo não há esperança. A segunda lição, aqui para apaziguar o meu coração e o seu, é que dependentes de Cristo, dependentes de Deus, conectados a Ele, a gente não entra em juízo, meu irmão, minha irmã. A gente tem paz com Deus e a gente dá fruto. E a gente dá fruto, porque, vamos lembrar aqui o texto, os discípulos estão sendo preparados por Jesus para a sua morte. Estão sendo preparados por Jesus para a sua paixão. Eles não teriam mais a presença física, cotidiana de Jesus, mas eles deveriam mesmo assim continuar o ministério que Jesus começou. Imagine o coração dos discípulos naquele momento. Imagine, meu irmão, o medo da falha, o medo de não corresponder às expectativas, o terror de desapontar a Cristo, que é o que de fato acontece. Jesus, pouco tempo depois, seria preso e todos os discípulos iriam abandoná-lo. E aí o que Jesus está dizendo para eles, antes disso tudo acontecer, é o seguinte: vejam, não depende de vocês, depende de mim. O desempenho de vocês, os frutos de vocês, a capacidade de vocês, não depende de vocês, tem a ver comigo. Não diz respeito ao talento, ao sobrenome, ao preparo, ao estudo, embora eu até possa utilizar tudo isso, mas depende de mim, depende de vocês estarem conectados a mim. Em última análise, meu irmão, minha irmã, o que eu e você precisamos é confiar nele, porque aí a promessa que nós temos é que, em primeiro lugar, a gente não vai entrar em juízo, pois é o próprio Deus que nos chama a essa conexão com ele. E a gente não precisa nem temer o juízo e nem a poda, e nem uma eventual provação, uma luta, um sofrimento. E quantos de nós exatamente nesse momento não estamos vivendo isso? Não estamos com o nosso coração de alguma maneira angustiado? Quantos pedidos de oração nós colocamos aqui agora há pouco? Por quanta gente nós temos orado dentro da nossa casa, gente perto de nós? Acontece que nós temos paz com Deus, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E aí, ainda que a gente sofra, ele fala isso, ele fala isso, que a gente pode se gloriar até nas tribulações. Ele diz na continuidade, aí no versículo 3 do capítulo 5 de Romanos, porque a tribulação, ela produz perseverança.
A perseverança produz experiência, a experiência, esperança, e a esperança não nos confunde. Não nos confunde. Então, o sofrimento, ele tem duas maneiras de ser enfrentado. Uma é quando nós lidamos com a dor e com o sofrimento diante do Senhor, na confiança de que nós temos paz com Ele, que Ele não nos coloca em juízo porque estamos conectados nele. E a outra é lidar com o sofrimento sozinho, afastado do Pai. Cristo morreu por nós, meu irmão, minha irmã, exatamente para que, se tivermos que lidar com a dor e o sofrimento, e eventualmente iremos lidar, não façamos isso sozinhos. Não façamos isso sozinhos. Há esperança. A esperança, e finalmente, uma terceira lição que o texto traz para a gente, eu destaco para mim e para você, é que a palavra de Deus, ela continuamente nos poda. Como dizia o Eugene Peterson, e ele eternizou isso no seu livro, e a gente estudou isso no ano passado na nossa escola bíblica dominical, a vida com Deus, meu irmão, minha irmã, é uma longa obediência numa mesma direção. Não há limites para o aprendizado com o Senhor. É algo que Ele faz comigo e com você ao longo de toda a nossa vida. Ele está sempre tratando de nós, sempre nos podando, como eu destaquei aqui nas palavras do pastor Israel Belo de Azevedo. Mas o fato que o autor de Provérbios nos diz, e isso será repetido lá no Novo Testamento, é que o Pai, todo Pai, responsável, disciplina o filho que Ele ama. Deus faz isso comigo e com você. Para quê? Para que em primeiro lugar a gente tenha vida, para que a gente sobreviva. E para que em segundo lugar essa vida seja abundante e abundante de frutos também. Permanecer em Cristo, meu irmão, minha irmã, é o chamado diante de todos nós. Na hora mais escura do seu ministério, Jesus anima os discípulos, ensina os discípulos, instrui eles a respeito tanto da sua ausência, quanto da necessidade que eles tinham de permanecer junto a Cristo. E hoje, para mim e para você, esse chamado de modo algum é diferente. Cabe a mim, cabe a você, darmos ouvidos, acolhermos esse gracioso chamado para permanecermos nele para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e faça a palavra dele frutificar no nosso coração. Amém? Para sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero
gosta de você, seja qual for a situação. Chegamos ao final do nosso encontro, que Deus o abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, meu irmão, minha irmã, com toda a igreja do Senhor ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.